Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Vou usar o microfone que minha voz está um pouco ruim aqui. Então, iniciando a nossa palestra de hoje, né? Fiquei responsável por falar um pouco sobre uma tecnologia que é relativamente nova, né? Vem sendo implementada recentemente. E, assim, eu vou dar uma abordagem inicial, porque ainda ocorrem algumas distorções. O que realmente é a desmama antecipada, né? Ainda há um confundimento muito grande entre desmama antecipada, o que é desmama precoce, o que é utilização de uma tecnologia de creep feeding. Então, essas tecnologias, elas diferem entre si. Então, eu espero deixar claro para vocês hoje aqui. E, logicamente, é uma tecnologia nova, ela vem com o auxílio da gente potencializar os nossos ganhos a nível de fazenda, mas, assim, não é uma tecnologia que a gente vai sair daqui implementando em todos os lotes da fazenda, em todas as categorias da fazenda. São lotes específicos. Quando a gente trabalha com a desmama antecipada, o foco principal não é desmamar bezerro mais pesado. Esse não é o foco, diferentemente das outras tecnologias, por exemplo, de creep feed. Mais para frente eu vou abordar aí esses temas, mas de antemão eu queria agradecer o convite aí do Dr. Evandro e do Rafael também, que a gente já se conhece aí há algum tempo, né? A gente acompanha algumas fazendas. Eu sou consultor técnico regional da Cargill Nutron, eu atuo em algumas contas-chave aqui no estado de Goiás e na Bahia, e eu fiquei responsável por mostrar um pouco dessa tecnologia que a Cargill lançou há pouco tempo também. Então eu espero abordar todos os temas para vocês aí. Então, quando a gente começa aqui, a pergunta principal que a gente mais recebe é: faz sentido você desmamar um bezerro com 4 meses, por exemplo? Qual que é a lógica disso? E aí começam as perguntas, né? Esse bezerro não vai virar guacho? É seguro fazer isso? Por que eu faço isso? Então, são os principais questionamentos. Então, eu espero pontuar esses principais tópicos, né? E também, se tiver alguma dúvida, se vocês acharem que ficou alguma coisa subentendida, pode ir perguntando que a gente vai falando aí também. Então, primeiro, vamos esclarecer o conceito. O que é uma desmama antecipada? Na média, a gente trabalharia com a desmama antecipada mais ou menos com 4 a 5 meses. Vamos trabalhar com um padrão que seria 4 meses, mas nada impede de fazer isso com 5 meses também, de 4 a 5 meses seria o período ideal. Então, se eu correlacionar uma desmama antecipada com desmama precoce, o que isso tem de diferente? Primeiro, a desmama precoce ela é feita antes dos 4 meses, então 2, 3 meses a turma já faz a desmama antecipada, e principalmente o nível de suplementação. Quando você faz uma desmama precoce, o seu nível de suplementação é 0,7%, 1% ou até mais do que isso. Quando a turma faz uma desmama precoce, é principalmente pensando em um bezerro de melhor qualidade, que tem padrão de carne de qualidade, quando você precisa ter uma deposição desse animal de adipócito, que vai ser a célula de gordura, vai fazer com que o animal tenha uma melhor carne de qualidade lá na frente. Então, quem tem um programa de carne de qualidade, esse seria a desmama precoce. Então, qual que é a diferença? Seria desmamar um bezerro antes, 2, 3 meses, e o nível de suplementação é o nível de suplementação mais alto. E qual que é a diferença entre, por exemplo, um creep feed? O que tem de diferente o creep feed? O creep feed, o bezerro permanece com a vaca normalmente, ele vai receber um nível de suplementação, geralmente é 0,7% peso vivo, também 1% peso vivo, até 0,5%, mas na média 0,7%, 1% peso vivo. E a ideia do creep feed, principalmente, é aumentar o peso ao desmame. Então, quando eu faço o creep feed, na média, aí, a turma estima aí 20 quilos, 30 quilos, até uma arroba de desempenho quando eu vou apartar o meu bezerro lá, quando eu faço o creep feed. Então, é potencializar o ganho, principalmente na desmama. E qual que é a diferença, então, de desmama antecipada? Vou até passar aqui, desculpa. A desmama antecipada seria, principalmente, eu trabalhar em 2 grupos principais da fazenda, que é eu maximizar o aproveitamento da vaca, que a vaca eu consigo desmamar o bezerro antes. Quando eu consigo desmamar o bezerro antes, ainda eu tenho produção de forragem, né? Então, vamos pegar lá, eu desmamei lá para fevereiro, março, eu tenho vaca gorda, então eu tenho vaca que vai ser descartada da fazenda. E eu tenho vaca também que vai permanecer na fazenda. Quando eu falo de vaca que vai ser descartada da fazenda, eu consigo ter caixa para minha fazenda. Se eu tenho uma vaca gorda, eu já mando ela direto para o abate.
E o contrário também. Se eu tenho um lote, por exemplo, fundo de maternidade, talvez eu não possa esperar esse lote chegar, para eu apartar ele em junho, lá já na seca, sendo que eu vou ter essa vaca, o score dela ao desmame já vai ser um score baixo, ela tem que passar a seca inteira na fazenda e ela vai ter que parir, e geralmente ela vai parir com score baixo. Então, quando a gente fala de taxa de prenhez, a estação de monta do ano que vem está sendo feita agora. Se você desmamou a vaca com score agora, a sua estação de monta lá do ano que vem ela vai ser bem feita. Então, o foco da desmama antecipada seria, principalmente, descartar a vaca que não vai ficar na fazenda, vaca gorda que eu consigo fazer caixa para a minha fazenda, e principalmente aumentar a taxa de prenhez, porque eu consigo entrar na seca, eu consigo desmamar a minha vaca com score alto. Então, o objetivo, se a gente pensar diretamente, não é diretamente no bezerro. Então, a proposta nossa é substituir o que uma vaca produz de leite, de 4 meses até 7 meses, eu suprir isso e eu mandar essa vaca embora, ou eu apartar com score de boa qualidade, eu gastar menos na seca. Se eu vou entrar com minha vaca com score 2,5 nas secas, como é que eu vou ter esse score lá no início das águas de 3,5, que seria o ideal? Sem gastar. Isso é impossível de se fazer, né? Se você não tem capim, mesmo você tendo capim, você vai ter oferta, mas você não tem qualidade, você não tem desempenho de ganho de peso nesse período. Então, seria você gastar menos, aumentar a taxa de prenhez desses animais que vão para a estação subsequente e fazer caixa para a fazenda, que é mandar vacas quanto antes. Está alguma dúvida? Está tranquilo aí? Então, uma das principais perguntas que a turma faz é, tá, eu vou tirar o bezerro da vaca, o que vocês acham que uma vaca produz de leite para um bezerro de 5 meses, 4 meses e meio, 5 meses até 7 meses? O que vocês acham o dia? Quanto que uma vaca Nelore padrão? Próximo dos 3, seria 2,5 mais ou menos. Então, qual que seria a proposta da desmama antecipada? A gente consegue fornecer uma suplementação para suprir os 2,5 litros, que é o que ele tem. Até a gente estava conversando com um consultor nacional nosso de cria, e a gente falando da evolução da cria, o padrão genético dos animais melhoraram demais ao longo do tempo, tecnologia demais. Hoje a gente já trabalha com precoce, super precoce, então a gente evoluiu demais na cria. Mas ainda tem uma coisa que a gente faz que fazia, sei lá, 15 anos atrás, que é desmamar um bezerro com 7 meses. O porquê que a gente tem que desmamar um bezerro com 7 meses? Será que o ganho da cria também não está nessa desmama? Será que a gente não teria que antecipar essa desmama? Então, trazendo aqui para a nossa realidade, tem um trabalho recente de 2022 aqui, eu vou trazer aqui a tabela, só para vocês ficarem mais claros. Quando a gente pega a exigência de proteína, por exemplo, de um bezerro, do nascimento até o desmame com 7 meses, e a gente pega a produção de leite, que começa lá com 6 litros, você pega uma vaca Nelore lá no início da lactação, vai dar uns 6 litros por bezerro, e se a gente pegar aqui de 120 dias para frente, vai dar mais ou menos uns 2,5 litros de leite. Se a gente pegar a concentração de proteína, por exemplo, que tem no leite, iria suprir 80 gramas de proteína, enquanto a exigência de um bezerro aqui, ó, de 120 dias, está em 557. Então, a gente já sabe que a vaca ela não consegue suprir as demandas do bezerro. A gente vê na prática, no campo, que um bezerro aí de 4 meses, o bezerro já come pasto, porque a vaca não consegue fornecer o que ele precisa. Então, por que da gente continuar com esse animal na vaca? Será que a gente não consegue suprir essa demanda de proteína por via suplementação? Não seria melhor a gente fazer isso? Lógico, não só proteína, mas energia também. Eu vou mostrar para frente para vocês. Então, tem um trabalho recente aí, 2022, que a turma estimou a energia do leite, e aí para isso o pessoal utiliza a concentração de proteína, de lactose, enfim, tudo que gera energia para o animal e quanto que tem de energia no litro de leite, por exemplo. No litro de leite a gente tem 0,79 megacal por litro de leite. Então, se eu vou suplementar o meu bezerro, eu preciso suplementar 2,5 vezes isso daqui, certo? Que seria a concentração de energia que eu tenho no leite. Então, trazendo a tecnologia de desmama antecipada, o nosso objetivo é fornecer aquela ideia de proteína que eu mostrei para vocês atrás, e fornecer 1 quilo da suplementação seria equivalente ao meu bezerro mamar 2,5 litros, que é a média que ele consome aí após os 4 meses. Então, basicamente, a tecnologia seria essa. Eu substituir o leite por ração.
E isso eu vou ter um ganho direto, que é vender a vaca gorda, desmamar a vaca com score adequado, chegar com essa vaca na aparição com score adequado e ter uma correlação direta com score ao desmame, score à aparição e score no DG. Então, se eu consigo levar essa vaca até lá o DG, consequentemente, minha taxa de prenhez ela é bem maior. E também, eu passo a minha seca com a fazenda mais folgada. Eu vou mandar a vaca embora. Então, eu melhoro a taxa de lotação também da minha fazenda para passar no período crítico, que é esse agora. E, logicamente, vou gastar menos também. Então, se a gente pegar uma desmama convencional com a desmama antecipada, qual o peso do bezerro desmamado antecipadamente comparado com a desmama convencional? Você está falando para mim que eu vou tirar o leite, eu vou dar só 1 quilo, 1 quilo, não sei se ficou claro, mas é fornecer 1 quilo na média de ração dos 4 meses até os 7 meses. Então, seria fornecer apenas 1 quilo. Você está me dizendo que se eu fornecer 1 quilo de ração, meu bezerro vai ter o mesmo peso de desmame? Eu vou mostrar para vocês até esse experimento aqui, ele está sendo tocado na Federal do Tocantins, tem outro experimento na frente, eu vou mostrar para vocês, que a gente tem, são dados preliminares, nem tem estatística aqui ainda, é um dado que a gente nem publicou ainda, que a gente tem bezerros que nasceram em setembro, bezerros que nasceram em outubro, então alguns lotes foram desmamados antecipadamente e alguns lotes permaneceram na desmama convencional. Então, falta compilar os dados, né, rodar a estatística, mas na média, o que a gente tem? Os bezerros que nasceram em setembro, quando a gente compara convencional com antecipada, basicamente a gente até teve um ganho, um GMD, nesse período maior para o bezerro que teve a desmama antecipada. E de outubro, eles são praticamente equivalentes. Então, assim, a gente percebe que pode até haver uma melhora em relação à desmama convencional. Mas eu vou chamar a atenção para frente. A gente está extremamente dependente de pasto. Se eu tenho um pasto, essa condição de desempenho pode até ser melhor do que a desmama tradicional, mas eu preciso de pasto. E como eu falei para vocês, o foco não é só o bezerro, o foco principalmente é a vaca. Então, quando a gente pega o ganho de peso médio desses animais, das vacas, das mães desses bezerros, nascidos aqui, dos bezerros nascidos em setembro e nascidos em outubro, qual foi o ganho de peso de uma vaca no convencional? 300 gramas. Qual foi o ganho de peso antecipado? 500 gramas. Qual foi a média de ganho de peso de vacas que tiveram aparição em outubro? 80 gramas. E de vacas com desmama antecipada, 600 gramas. Isso porque você desmamou antecipadamente, essa vaca tinha score, quando você faz a média de ganho de peso, ela ganhou peso nas águas e você mandou essa vaca embora. Então, essa que é a estratégia. Eu vou falar mais um pouco na frente, mas de uma maneira geral, um resumão seria isso. Então, o que vai propiciar desempenho no meu bezerro não é o suplemento, certo? Ficou claro que a gente está tentando substituir o leite. Então, o suplemento ele não vai ser a fonte principal de alimentação. Quando a gente formula uma ração, principalmente, a gente pensa em dieta, não pensa só na ração específica. Imagine você fornecer tudo que o animal precisa no coxo, no confinamento, por exemplo. A gente coloca silagem, coloca ração seca, coloca tudo. Vamos pensar da mesma maneira no pasto. Eu vou fornecer 1 quilo de ração, mas eu preciso que o animal complemente essa dieta. Então, ele precisa consumir forragem de boa qualidade. Então, quanto mais eu tenho capim, quanto mais eu tenho forragem em oferta e em qualidade, a tendência é que o desempenho desses bezerros também eles serão melhores. Outro ponto importante, né? Quando a gente compara um bezerro que foi desmamado antecipadamente aos 7 meses com outro bezerro, principalmente, a gente não vai ter mais a quebra, né? Então, um bezerro que é desmamado antecipadamente, ele já passou pelo estresse do desmame lá atrás. Então, você não tem quebra. Quando você coloca esse animal na recria, a tendência do desempenho dele vai ser até melhor, porque ele não tem mais o estresse do desmame. É ao contrário do bezerro desmamado tradicionalmente, que você vai ter lá o estresse do desmame ainda tem quebra, né? Então, se eu pegar um lote, por exemplo, de animais que foi desmamado antecipadamente nessa situação, e eu pegar nessa situação, essa aqui também tem oferta de forragem, não tem? Mas essa oferta de forragem é completamente diferente dessa oferta de forragem. Vocês concordam comigo? O animal que vai pastejar aqui, primeiro, o desempenho vai ser menor, porque, lógico, depende da lotação também. Se eu trabalho com lotação bem bamba, a tendência é que talvez o desempenho seja igual, mas o meu ganho por área é diferente. Mas quando a gente compara um animal que pasteja aqui, a tendência é que ele precisa andar mais para ele consumir realmente folha, porque
aqui é talo, e o desempenho desse animal aqui é bem melhor. Quando a gente pensa em dieta, como eu falei para vocês, você tem folha, né? Você tem folha, que é o que realmente é nutriente para o animal. Então, a fazenda também, ela tem que ter um preparo, ela tem que ter um controle de taxa de lotação, ela tem que ter uma escrituração muito boa, tem que ter planejamento, senão tecnologia não vai resolver o problema, se, por exemplo, se faltar capim. Ou se estiver sobrando capim e tiver talo para o animal comer. Então, assim, a fazenda tem que ter planejamento. Eu até coloquei uma figura aqui, é uma figura de um cliente nosso, que a gente acompanha e a gente faz o planejamento forrageiro. O que a gente faz? A gente faz a capacidade de suporte da fazenda mês a mês, durante todo o ano. O que eu consigo ter de taxa de lotação ao longo do ano e o que eu realmente tenho de animal ao longo do ano. Quando eu faço isso, eu consigo ser bem mais assertivo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um buraco nesse período aqui, ó, principalmente o período crítico de secas, né? Que não produz forragem suficiente para eu suprir essa demanda aqui de animal que eu tenho nessa fase. Então, logicamente, eu tenho que trabalhar na minha fazenda para suprir essa demanda aqui. Então, é extremamente importante que a fazenda tenha esse planejamento. Acho que a turma para frente vai falar também de pastagem, enfim, mas assim, o planejamento forrageiro de uma fazenda, ela é estritamente primordial dentro de uma fazenda. Então, se você tiver todas as taxas de lotação mês a mês, isso faz toda a diferença. Só tecnologia em si, quando a gente fala de produzir arroba, pasto, ela sempre vai ser mais eficiente do que eu ter que tratar um animal, né? Então, a gente precisa disso daqui. Então, resumindo a história, né? Qual que é o foco principal? O primeiro foco principal é atuar em vacas de descarte. Então, meu animal, ele passa de ter forragem e leite, ele vai ter forragem, ração, e eu vou ter condições de desmamar a minha vaca, né? Mandar para o descarte, no caso das vacas que vão embora da fazenda, com score ainda dentro do ideal para abate, né? E aí a gente tem outra questão, né? E a produção de leite de uma vaca que tem um score abaixo? Aquela produção de leite lá de 2,5 litros de média, é de uma vaca que tem um score ideal. É uma vaca que está com condição ideal. Agora, imagine um cenário da pecuária tradicional aí, que geralmente a gente tem essa condição aqui, né? A vaca com bezerro ao pé é a vaca que tem que emprenhar, é a vaca que tem que dar leite e que não tem planejamento nenhum de forragem. Não tem nada pensando em dieta, que foi aquilo que a gente falou, né? Então, a gente precisa que isso tenha um planejamento para que essa vaca ela tenha um score ideal. Se ela tem um score ideal, ela vai suprir aqueles 2,5 litros. Imagine essa condição aqui. Então, quais que são os impactos negativos, né, pensando nessa condição anterior? Né? A gente vai ter perda de performance do bezerro, então a gente não vai ter aqueles 2,5 litros, a gente não vai desempenhar, e, logicamente, a performance reprodutiva desse animal também vai ser prejudicada. Então, se a gente pegar um rebanho comum aí, a gente vai ter as categorias lá, e a gente vai ter a predição de score corporal ideal para cada categoria. Então, a gente vai ter lá multípra, vai ter lá primípra, nulípra, precoce, enfim. A gente vai ter cada determinação de cada score ideal dentro da minha fazenda. Isso daqui, ó, ele é determinante. O score a desmama. Então, vamos imaginar que eu estou desmamando as minhas multípras. Vamos pegar a multípra, por exemplo. Eu estou desmamando tradicionalmente, bezerro de 7 meses, eu tenho minha multípra sendo desmamada aqui com um score 2, por exemplo. Aí eu vou entrar nas secas, porque eu desmamei tradicionalmente por 7 meses, a vaca já entra na seca com score 2. Como é que eu vou chegar lá na minha estação de monta e conseguir oferecer um animal com score 3,5, 3,25, que seria basicamente o ideal? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que gastar dinheiro, senão é impossível de se fazer. Então, o primeiro ponto é atuar em vaca descarte. Então, evitar que eu tenha essa quebra de score e que eu preciso gastar para reestruturar essa vaca. Então, o score a desmama, ele vai definir a vida reprodutiva desse animal no ano subsequente. Então, o que eu falei para vocês. A vaca que a gente está desmamando agora, a gente já tem um reflexo lá do ano que vem, né? Se eu desmamei com score baixo, ano que vem eu já não conserto. Vai ser daqui a 2 anos. Beleza?
Então, o score a desmama, o que ele manda quando eu faço uma desmama antecipada? Por exemplo, eu vou desmamar bezerro com 4 meses. Desmamei a vaca com score ideal. Essa vaca, a exigência dela vai ser menor, porque ela não vai ter um bezerro ao pé. Então, toda a energia, todos os nutrientes que ela consome, vai ser destinada apenas para uma coisa, para o feto que está na barriga e para o ganho de peso. Então, se eu desmamei antecipadamente, eu tenho menor exigência, eu dou condição para essa vaca que vai ficar na fazenda, para ela ganhar peso e ter um parto, um score ao parto ideal, certo? O período de transição, que a gente já entrou aí em algumas regiões mais avançadas do que outras. A qualidade e a oferta de forragem, ela é menor, certo? Se eu fiz uma desmama antecipada, eu mandei lote embora, porque a vaca estava gorda, mandei embora. Sobrou mais pasto para essas vacas aqui, que vão ter, logicamente, também menor exigência, certo? E eu vou ter um menor custo de suplementação. Se eu aliviei a carga da fazenda, eu mandei vaca embora, eu tenho vaca gorda, eu não preciso gastar com essa vaca gorda, e eu vou ter capim para ela, porque eu descartei as vacas que não iriam ficar na fazenda. E pensando na vida produtiva de um animal que é produzido, que nasce, né, de uma vaca com score ideal, a tendência é que a vida produtiva desse animal toda, ele vai ser diferenciado de um animal que sofreu, né, que veio de uma vaca que sofreu. Então já tem trabalho que mostra que, em termos de programação fetal, quando eu pego um bezerro, o desempenho dele da recria, o desempenho da engorda, ele é totalmente diferente se minha vaca não passou fome. Beleza? Então, só trazendo aqui para vocês os scores que seria o ideal, né, para a gente ter lá na minha estação de monta de algumas categorias. Então, se eu fizer uma desmama antecipada, principalmente, vamos pegar um exemplo de uma fazenda. Eu não vou fazer desmama antecipada em tudo. Eu tenho os animais que nasceram no cedo, eu consegui apartar com o score ideal, eu não preciso fazer desmama antecipada nesse gado. Mas, por exemplo, e o fundo de maternidade? Se eu deixar essa vaca para ser desmamada em junho ou até para frente, como é que essa vaca vai chegar lá no DG, por exemplo? Então, a tendência é que ocorra isso aqui, ó. Se eu não desmamei antecipadamente o fundo de maternidade e eu fui fazer o meu diagnóstico de gestação na estação do ano que vem, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter vaca, não sei se você vai apontar aqui, não vai apontar que é a TV, né? Eu vou ter vaca assim e vou ter vaca assim. Então, eu deixei vaca para sofrer na fazenda porque eu poderia ter desmamado antecipadamente. Como é que eu vou cobrar de um animal desse score, eu vou cobrar que ele tenha a mesma eficiência desse animal? É impossível, né? Então, assim, a desmama antecipada você pode fazer estrategicamente também em lotes de fundo de maternidade. Beleza, essa vaca aqui, ela vai continuar na minha fazenda, tem um padrão racial muito bom, tem ganho genético, ela vai ficar na fazenda, mas eu não vou deixar essa vaca sofrer para eu chegar lá na estação de monta, ela dar vazia e eu mandar ela embora, né? Então, pensando nesse quesito, a gente busca ter uma homogeneidade de score quando a gente vai chegar lá no DG, né? Então, a gente busca esse cenário aqui. Então, beleza, vou separar lotes na minha fazenda, lotes estratégicos que precisam de uma desmama antecipada para que eu possa chegar na estação de monta com a melhor condição de score. Então, não vou fazer isso na minha fazenda inteira. E ao passo que a fazenda vai melhorando, por exemplo, você começa a concentrar os partos nos primeiros meses. Se, por exemplo, eu desmamei essa vaca agora, antecipadamente, fundo de maternidade, no ano que vem ela vai entrar com score melhor. No ano seguinte, a tendência é que ela emprenhe logo. Se ela vai emprenhar logo, logicamente, a minha concentração de partos vai trazer sempre para o cedo, né? Então, é uma tecnologia que é feita para ser usada estrategicamente. Estou falando rápido aí, tá tranquilo? Beleza. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Se eu tenho um animal aqui que foi desmamado com score 2,5 e eu quero chegar no score 3, no período de secas, por exemplo, eu coloquei aqui de 120 dias, eu preciso com que esse animal ganhe 200 gramas nas secas, por exemplo, né? E esse cenário ele pode ser pior. Então, esses 2,5 aqui, talvez esses 2,5 cheguem bem mais próximo aqui do final das secas. Então, talvez eu tenha menos tempo ainda para que eu faça com que esse animal saia de 2,5 para 3. Então, se eu tenho menos tempo, a taxa de ganho de peso, logicamente, cada vez vai ter que ser maior. Então, se vai ter que ser maior, eu vou ter que suplementar a vaca. Eu acho que ninguém aqui quer suplementar a vaca com ração, né? Então, a gente precisa pensar
com que essas vacas sejam desmamadas com score mais próximo do ideal, vamos dizer assim. Então, só trazendo um cenário para vocês, se eu faço uma desmama antecipada, trazendo essa vaca para ser desmamada com o score ideal, a tendência é que eu comece a concentrar os meus nascimentos, talvez aí no mês 9, mês 10 do ano seguinte. E a gente sabe, né? Quando a gente pega um bezerro que nasceu no cedo e um bezerro que nasceu no tarde, a gente tem diferença de uma arroba tranquilamente aí. Então, se a gente usa a mão dessa tecnologia em um ano, talvez a gente já corrigiu para o outro ano. Beleza? Talvez no ano seguinte eu não vou fazer para vacas que vão ficar na fazenda. Eu só vou fazer para a vaca que vai embora. Para que eu vou ficar com essa vaca mais 2, 3 meses aqui se ela está gorda? Eu vou mandar embora. E principalmente porque se eu fico com ela mais 2, 3 meses na fazenda, a tendência é que eu vou matar ela lá em julho, agosto, que é logicamente o período que o preço da arroba está baixo, porque o gado de confinamento já tem oferta lá em cima, né? Então, estrategicamente você ganha também, porque você antecipa a venda da vaca. Você vende a vaca mais cedo. Beleza? Então, ilustrando para vocês, a ideia de trabalhar em lotes que vão ficar na fazenda seria isso aqui, ó, sair de um ano que talvez eu teria a concentração de partos mais tarde, para ir para um ano que eu vou trazer a minha aparição para meses, para os primeiros meses aí da estação de parição. Quando eu faço isso, eu tenho ganho na fazenda, né? E para isso, quando eu faço isso, eu sincronizo tanto a fisiologia da vaca com a produção de pasto, com a vida reprodutiva dela, né? Então, eu faço com que a minha vaca emprenhe aqui, que o parto seja média setembro, que é logicamente onde você começa a produção de forragem em maior qualidade. Quando eu faço isso, a vaca vai dar mais leite nos primeiros dias e ela vai emprenhar mais cedo. Se ela emprenha mais cedo, logicamente a minha aparição do ano seguinte é bem melhor, né? E aí, outro ponto importante, que se ela emprenhou mais cedo, eu ainda tenho mais tempo aqui, ó, de oferta de forragem. Ela consegue desmamar um bezerro mais pesado, porque ela vai ter mais condição. E quando eu entrar aqui, ó, quando eu fizer a minha desmama, que eu vou antecipar, porque os meus bezerros nasceram mais cedo, né? É justamente quando começa a maior exigência dela atribuída à gestação, né? Que entra no terço médio, o terço final de gestação. Então, eu consegui fazer com que minha vaca tenha uma aparição cedo, eu vou ganhar em ganho de peso do bezerro, porque a vaca pariu cedo, eu vou desmamar ela no período ideal, antes do período crítico de oferta de forragem, e, consequentemente, o ganho que você tem no período gestacional é bem maior. E outro ponto, né, que acho que é o que vocês querem ouvir, né? Eu não vou precisar gastar muito com essa vaca. Eu vou tratar ela com saureado, por exemplo. Eu não vou precisar entrar em proteinado. Eu não vou ter que desembolsar mais. Se, logicamente, esse animal entra aqui na condição ideal. Agora, se ele não entra, aí tem que gastar mesmo. Então, aqui é outro experimento que a turma avaliou aqui o score de vacas que foram desmamadas antecipadamente. E aí foram avaliando o score dela até o pré-parto e até a aparição dela. Então, quando a gente pega a desmama antecipada, que é esse risco de cima aqui, com o risco de baixo, que é a convencional, a ideia é que o score desses animais, eles vão ser totalmente diferentes até a aparição seguinte. Então, isso justifica o uso da tecnologia, né? Então, aqui só mostrando para vocês como é que ocorre a taxa de prenhez de animais desmamados antecipadamente e na desmama tradicional, com uma inseminação, com 2 inseminações e a média geral. Então, vamos falar de média geral aqui. Foi esse mesmo experimento, a turma identificou uma diferença aqui de 27% de animais da taxa de prenhez final quando a gente trabalha, por exemplo, com a desmama antecipada com a tradicional. Não estou dizendo que isso é o cenário que vai ocorrer em todas as fazendas, porque, por exemplo, se eu tenho aquela vaca lá que eu consigo apartar nos primeiros meses ainda que eu tenho forragem, eu não preciso fazer desmama antecipada nela, né? Beleza? Deixa eu passar aqui mais rápido, porque meu tempo está apertando aí. Então, eu vou atuar em vacas pensando na melhora. Eu vou pensar na melhora reprodutiva dessa vaca e vou pensar também no descarte, mandar esse animal para o abate mais cedo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, o que a gente coloca numa tecnologia pensando num bezerro que vai ganhar mais peso ou que vai manter o ganho de peso, considerado a desmama tradicional da antecipada. Primeiro, o desafio que a gente tem em bezerro é diarreia.
aquela diarreia preta que está relacionada principalmente aí à coccidiose, à iméria, e a gente sabe que basicamente a gente tem produtos principalmente voltados para a vaca, que já trabalha com lasalocida, e a gente pensa também que produtos para esse tipo de bezerro, a gente acredita que também a lasalocida ela tem o fator anticoccidiano que diminui a diarreia preta nesses bezerros. Aqui é só um trabalho que demonstra isso, né? Que diminui a contagem de ócitos. Outro fator importante que a gente tem quando a gente fala em desmame de bezerro é esse fator aqui chamado leak gut, que chama intestino permeável. Quando o bezerro ele é exposto a um estresse muito grande, o epitélio do intestino dele é como se ficasse fino, devido a esse estresse que ele passa. Então, por que ocorre mais diarreia e o animal está mais suscetível à doença? Principalmente porque o intestino dele, o intestino dele é permeável. Então, se falando em micro-organismos, enfim, inflamação, estresse por calor, tudo isso afeta e esse animal, logicamente, acaba tendo um desempenho menor. Então, pensando nisso, a gente utilizaria uma tecnologia, pensando na melhora de permeabilidade de membrana de intestino, o butirato, que tem uma correlação direta com melhora na proliferação aqui do epitélio, né? E isso teria aí o fortalecimento de barreira intestinal. Então, vou passar um pouco mais rápido aqui. Então, o butirato performance seria isso daqui também. A gente pensaria em rumen, né? Isso aqui, se abrir um estômago do boi, aí alguns devem ter abrido já. A gente pensa em desenvolvimento de papila. Se eu consigo com que o meu animal desenvolva papila mais rápido, ele começa a consumir mais capim mais rápido e ele começa a ter um desenvolvimento mais rápido, né? Então, para isso, a gente utiliza também um componente visando melhorar as papilas e melhorar também a modulação do sistema imune desse animal. Beleza? Vou passar mais rápido aqui. Então, pensando num produto que atendesse uma desmama antecipada, a Cargill desenvolveu uma tecnologia que seria composta por lasalocida, butirato, esse XPC aqui, que seria um prebiótico, proteína láctea e, principalmente, proteína bruta, né? Então, vamos pensar em dois cenários. Vamos para o econômico aí, que é talvez o que vocês queiram ouvir, né? Vamos pensar em dois cenários. O primeiro cenário, eu estou ainda lá no mês de fevereiro, março, eu vou antecipar a minha desmama para eu descartar essa vaca aqui, que essa vaca ainda tem condição para ir de para abate direto, eu não vou gastar com ela. Então, se eu não fizer nada, não vou fazer nada, eu vou deixar essa vaca aqui, que teria condição de ir para o abate, vou segurar ela até dar 7 meses para eu apartar. O que eu teria de perda? Eu coloquei aqui uma perca de peso de 1,5 arroba, se eu comparar, desmamar com 4 meses, esperar mais 3 meses ela na fazenda, ela entrar o período já de transição e secas. E eu fui até bonzinho, coloquei aqui 1,5 arroba. Num preço de 210, ela daria mais ou menos R$315 que eu deixaria de ganhar porque a minha vaca perdeu peso. Eu vou colocar aqui, até a desmama, ela vai ficar mais um mês na fazenda, então coloquei um aluguel de R$100, eu deixaria de ganhar R$415. E o cenário é o seguinte, beleza, eu vou continuar com minha desmama convencional, e essa vaca vai perder score mesmo. Depois eu vou tratar ela 60 dias, tentar dar uma carninha nela e mandar para o frigorífico. Qual que é o cenário que a gente tem? Eu vou dar aqui 2 kg de ração durante 2 meses aqui. Seria 2 kg de ração, vezes 60 dias, daria 120 kg de ração, vezes R$2 e um proteinado médio, pode ser até mais caro, daria R$240. Esses 60 dias que eles ficariam mais 2 meses de aluguel de pasto, seria 440. Então, eu deixei de ganhar 415 e gastei mais 440 no outro cenário. Se eu utilizar um produto médio de 1 kg por cabeça dia em cada bezerro, custando R$4,40, durante 90 dias, eu vou ter que desembolsar R$400. Então, a gente teria esses 3 cenários aqui. Quais seriam os benefícios? O benefício de um, o benefício do outro, qual que seria a diferença, né? Primeiro cenário, eu não fiz nada, minha vaca perdeu o score, eu vou deixar ela mesmo na fazenda e deixo o pau quebrar. Primeiro, eu vou ter vaca mais leve, né? Ela vai perder peso. O meu descarte vai ser vaca mais leve, eu vou gerar menos receita para a fazenda. Segundo, eu vou deixar de ganhar dinheiro, né? Já acabei de falar. Eu vou ter, talvez, bezerro mais leve, porque se minha vaca perder o score, será que meu bezerro não vai ser mais leve? Talvez sim, se for aquela vaca lá que eu mostrei a foto para vocês, com certeza.
E eu vou ter aqui bezerros menos adaptados, né? Quando a gente fala de recria, né? Vai ter um bezerro que vai passar por estresse a desmama, então ele vai ser menos adaptado à recria. No segundo cenário, eu vou tratar a vaca, eu vou ter mais tempo da vaca na fazenda, então eu vou ter que talvez desembolsar, vou ter que desembolsar mais com essa vaca. Eu vou reduzir eu vou ter menor capacidade de lotação na minha fazenda, que eu vou estar segurando vaca que não vai ficar na fazenda, que vai consumir a forragem e eu vou ter dificuldade depois. Os bezerros podem ser também mais leves e eu vou ter menor adaptação na recria. Quando a gente pensa na desmama antecipada, a gente teria vacas que iriam para o abate ainda nas águas, com bom score corporal, e eu ganharia com isso, porque eu venderia uma vaca mais pesada. Um bezerro com melhor performance, bezerros mais adaptados à recria, vou aliviar a lotação da minha fazenda. E o terceiro ponto, que eu acho também o principal, que é a taxa de prenhez de vacas que vão entrar com melhor condição. Então, se a gente pegar lá aquelas 27% lá, que eu tenho de melhora de eficiência reprodutiva, eu nem coloquei na conta. Isso pode ser mais, pode ser menos, mas logicamente a gente teria aqui também um ganho reprodutivo desses animais. Então, de uma maneira geral, não sei se eu passei do tempo aí, doutor Evandro, mas agradeço a todos aí pela atenção, espero ter passado a mensagem principal e se tiver alguma dúvida aí, a gente está à disposição aqui. Valeu? Para desmama antecipada, para evitar o estresse aí da desmama, quantos dias antes começa a fornecer a proteína para o bezerro? Naquele protocolo que a gente fez daqueles bezerros ali, o que a gente fez diferente? Primeiro, a gente apartou os bezerros, colocou uma vaca madrinha lá no meio para incentivar o consumo de ração. E foi até uma coisa surpreendente. Eles tiveram um consumo meio que instantâneo. Lógico, o bezerro no primeiro dia ele não vai consumir 1 quilo. Ele vai consumir menos. E lógico, o animal precisa de uma adaptação também. Então você começa a adaptar esses animais aí. O ideal é que você comece talvez com 300 gramas, depois você passa para meio quilo. Os animais com certeza eles vão pedir e você aumenta. Então vamos considerar que 1 semana a gente acredita que esses animais já atingem o consumo médio. Logicamente, esses animais eles vão estar leves no início, talvez eles não vão consumir 1 quilo, depois eles vão ser mais pesados, eles vão consumir 1 quilo. O ideal é que a gente feche o consumo médio de 1 quilo dia, mas no início não vai ser 1 quilo exatamente. Mas acredito que 1 semana o consumo já está bem próximo do que seria o real. Evita o estresse. Até uma coisa que surpreendeu, a gente acreditava que nos primeiros dias o estresse seria maior, que os bezerros não iriam consumir. Talvez o que você pode fazer, se a fazenda tiver estrutura de CRIP e já fazer algum fornecimento de CRIP, você talvez pode começar a fornecer, sei lá, 1 semana antes, uns 15 dias antes, para esses animais começarem a acostumar, e depois você já ganha que você não teria essa semana para se adaptar a eles depois. Sem a mãe, né? Mas a gente utilizou uma vaca, colocou uma leiteira lá no meio, para incentivar com que eles fossem ao coxo, e isso aí foi tranquilo. Boa tarde. Meu nome é Fernando. Só uma pergunta, é Leonardo, né? Leone. Quando eu desmamo o bezerro na desmama convencional, lá de 7 meses, alguns gostam até com 8 meses, né? Que é o meu caso. Mas deixa eu te falar, aí eu vou desmamar ele com 4 meses. Aí o vizinho, eu mesmo, com a minha ignorância, vou falar, vai atrofiar meu bezerro. Aí tá, vou botar essa nutrição para ele lá, mas, beleza, ele fechou os 7 meses de vida dele lá. Eu tenho um convencional e tem ele, que foi desmamado antecipadamente. Eu achei que você ia falar, eu não entendi. Esse que eu desmamo antecipadamente, você acha que ele vai ter um melhor desenvolvimento na recria? Vai estar lá com arroba 2 a menos do que o convencional, você concorda? Não? A tendência, a gente busca na tecnologia, o mínimo que a tecnologia tem que entregar é o mesmo peso da desmama. Eu não quero que o meu bezerro... Uhum. Sim. Eu não sei se você chegou a ver, o bezerro que é desmamado antecipadamente, a gente tinha bezerro de setembro e bezerro de outubro. Talvez não ficou claro. Os bezerros de setembro da desmama antecipada, eu posso até voltar aqui, ó, pra ficar mais claro. Acho que eu passei rápido também, né?
Mas assim, o foco da tecnologia não é desmamar bezerro mais leve, não. É no mínimo que o bezerro tenha o mesmo peso. Então, eu mostrei aqui, talvez eu passei rápido, não deu para entender. Mas seria isso daqui, ó. Aqui, ó. Média de GMD de animais desmamado com 4 meses. Isso aqui é a média final, no caso dos 7 meses, né? Quando eu pego um bezerro de 7 meses, que ficou com a vaca lá 7 meses, e eu pego um bezerro que aos 7 meses foi pesado, mas ele foi desmamado aos 4 meses. 1 quilo, né? Comendo 1 quilo, dá 0,5% peso vivo. Comendo na média 1 quilo, né? Então, os bezerros que nasceram em setembro, que tiveram a desmama convencional, eles ganharam 600 gramas dia. Então, se eu pegar do dia que ele nasceu até a desmama, ele ganhou 600 gramas dia. Se a gente pegar o bezerro de desmama antecipada, ele ganhou 790 gramas dia. Ele ganhou mais do que o bezerro da desmama tradicional. Quando a gente pega aqui outubro, basicamente eles foram iguais, né? Deu aqui 30 gramas a mais, mas vamos considerar que seja igual. Então, o que a gente busca na tecnologia? O mínimo, ele tem que ser o mesmo peso ao desmama. Ele não deve pesar menos, não. Daí tem que ter o controle, fazer o fornecimento, logicamente, e pasto. Então, também não adianta, vou chegar lá, vou fazer desmama antecipada e eu não vou ter pasto. Então, isso é um limitante. Mas a tecnologia ela tem que entregar, no mínimo, o mesmo peso ao desmama. Mais alguma dúvida aí? Então, obrigado. Obrigado, Leone. Vamos convidar agora o segundo palestrante, que é a saúde do bezerro.